Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Bibliocast! E hoje, minha gente, é dia de lermos um livro novo. Vamos começar e terminar esse livro nesse episódio. É o livro de Tiago. Vamos ler Tiago 1, 2, 3, 4 e 5. E no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo aqui hoje, viu? Por isso que eu já te convido para ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Tiago 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Provas e tentações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se por causa da sua elevada posição. Já o rico deve orgulhar-se por causa da sua condição humilde, porque ele passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai, então, a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará com os seus afazeres. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se enganem, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Praticar a palavra. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas, depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando-o, será bem-aventurado naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai,
Aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago 2. Proibida a acepção de pessoas. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam um bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Fé e obras. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago 3. Domar a língua. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois, como sabem, nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo.
Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhante à língua, é um pequeno órgão do corpo, não se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A espécie humana doma e tem domado toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, mas ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldições. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Dois tipos de sabedoria. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre pelo seu bom procedimento e por meio de obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do alto, mas é terrena, humana e demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. No entanto, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça é semeado em paz pelos pacificadores. Tiago 4. A submissão a Deus. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? A incerteza dos planos humanos. Ouçam agora vocês que dizem:
Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 5. Advertência aos ricos opressores. Ouçam agora, vocês ricos. Chorem e lamentem-se por causa das desgraças que virão sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo consumirá a sua carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm vivido luxuosamente na terra, têm se entregado aos prazeres e se fartado de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Paciência nos sofrimentos. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração de vocês, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Saibam que consideramos felizes aqueles que perseveraram. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou, pois o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por coisa alguma. Que o sim de vocês sejam realmente sim e o não seja não, para que não caiam em condenação. A oração da fé. Há alguém sofrendo entre vocês? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Há alguém doente entre vocês? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja e que estes orem por ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Além disso, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois orou novamente, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disto: seu caminho errado salvará da morte a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. E assim nós finalizamos a nossa leitura de hoje. Um livro aí cheio de sabedoria, né? E parece que é um livro bem recente aí pra gente, né? Com instruções sobre conduta, né? O que fazer, né? Como agir, como se posicionar,
como ter a nossa boca a nosso favor, o nosso coração e as nossas atitudes também, né? É interessante que muitas pessoas indicam, né, um livro assim sobre conduta, né, para ler Provérbios, né, que fala de ali fala sobre conduta, como você deve agir e tal. Mas um livro que, né, nos aquece o coração, assim, que nos chama muita atenção, é o livro de Tiago, porque ele também, né, vai para esse lado, como a senhora falou, de apontando condutas corretas, né, de uma pessoa verdadeiramente ali cristã, né? E vale ressaltar, né, que esse Tiago aqui, gente, é Tiago meio-irmão, né, vamos dizer assim, mas entre aspas aqui, irmão de Jesus, né, que era ali filho de Maria e José. E o bacana, né, desse livro de Tiago é que ele era uma carta. Lembrando, né, gente, a gente estava lendo ali Atos dos Apóstolos, né, falando sobre essa parte de já começar a pregar ali para os gentios, eles foram espalhados, então eles estavam instalando as igrejas primitivas ali, né, na Antioquia, em Chipre, no Egito, Roma, então estava se espalhando em vários lugares que não era em Jerusalém em si, né, ali na grande Israel, era fora. Então, a gente precisa entender qual é esse cenário que se está vivendo todo o mundo ali naquele momento, né? Então, aqui Tiago estava escrevendo cartas ali para esses irmãos que estavam construindo essas igrejas, né? Então, provavelmente foi ali um pouco antes de 50 anos depois de Cristo, tá? E aconteceu também logo após o martírio ali, né, de Estevão. Então, que foi aonde se dissipou ali mais a palavra de Deus, tá? Então, para a gente entender. Então, por isso que ele começa vários capítulos aqui falando: meus irmãos, considerem motivo, meus irmãos aceitam isso. Era como uma forma assim de fortalecer e de aproximar essas pessoas, tá? Porque naquele tempo não se tinha telefone, não se tinha internet, não tinha nada. Então ele precisava ali estar fortalecendo também aqueles irmãos na fé. Então aqui principalmente esse capítulo 1, né, fala sobre provas e tentações, porque era exatamente isso que eles estavam vivendo, né? Mas quando a gente lê, a gente também traz para os nossos dias, às vezes as provas, as tentações que a gente sofre e parece recente. Mas aqui ele estava escrevendo por conta dessa perseguição, né? Porque até mesmo os judeus, né? Até mesmo não, né? Eles eram os principais ali que perseguiam essas igrejas primitivas. Então ele estava falando: olha, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, já no versículo 2, o fato de passarem por diversas provações, assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. E o que é isso, gente? É assim, eu estou perseverando para pregar algo que eu creio. E esse crer é estimulado pelo tamanho da tua fé, né? Por isso até que teve em algumas leituras falar sobre fé sem obra. Então aqui estava mostrando que essa perseverança na obra que eles estavam criando, que era nessa igreja primitiva, né? Nesses momentos de primeiras igrejinhas ali para espalhar o evangelho. E aí, né, ele até continua ali no versículo 5, algo que eu acho muito bacana, né? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem a mente dividida e instável em tudo o que faz. Gente, um parêntese nisso daqui. Esse momento, né, de você pedir sabedoria é algo muito bacana, que também está em Provérbios, né, que o Jason comentou sobre Provérbios, que Salomão foi e pediu isso a Deus, né, sabedoria para conduzir o povo dele, porque ele tinha esse entendimento, né, de que ele era rei porque Deus desejou e
porque Deus desejou também que ele conduzisse o povo dele. Então aqui nesse momento é como se fosse isso mesmo. A gente tem que entender que não existe mais reinado, mas as pessoas que Deus te concede ali para guiar durante o ministério, para você falar alguma coisa, é preciso que você peça sabedoria a ele para poder falar em nome de Jesus, né? Porque se você não sabe o que falar, não se acanhe, né? Não se feche, mas peça, Deus, me dê sabedoria, fale por meio de mim, mas você não pode duvidar que ele é capaz disso. Porque a partir do momento que você cria uma dúvida, você cria uma lacuna. Porque é assim, tá, eu tô pedindo, mas será mesmo que Deus tá me ouvindo? Nossa, tem tanta gente aqui, acho que ele não vai me ouvir. Aí esse achar é aquele negócio, né? Você duvida. E duvidar é ali o instrumento que o diabo usa com você, né? Porque daí você começa a ficar duvidando do que Deus é capaz na tua vida. E o inimigo só precisa disso, né? De que você não acredite. Então, por isso que aqui ele deixa muito claro, né? Você precisa pedir com fé, sem duvidar, porque senão você é levado como uma onda do mar, né? Que vai e volta. Uma hora você tem fé, mas no momento que você tá com fé, já quase na beiradinha da praia ali, você volta, porque você duvida. Então você fica assim, sendo levado, sabe? Por conta da sua dúvida. E quando você tem dúvida, Deus não vai conceder a você, porque seria como se fosse você colocar ele à prova. Tô pedindo, mas vamos ver, será que ele vai dar? Mas agora quando você pede e tem a certeza, ele fala assim, ele não tá me colocando à prova. Então a dúvida também para Deus é você colocar ele à prova, tá? E depois, né, ali no versículo 9, ele cita sobre a humildade, né? Coloca aqui na bandeja o rico e o pobre. Algo que é muito, muito criticado nas igrejas, né? E aonde a gente precisa ter muita sensibilidade para entender o que realmente Deus quer nos ensinar, né? Porque às vezes um acha assim, eu não vou ser rico porque Deus não vai me aceitar. O outro fala, eu vou ficar sendo pobre porque é assim que Deus aceita. Mas espera aí, não é sobre dinheiro em si, né? Mas é sobre o nosso coração. E esse do versículo 9 ali que começa, explica muito bem sobre isso, né? Fala assim, o irmão de condição humilde deve orgulhar-se por causa da sua elevada posição. Já o rico deve orgulhar-se por causa da sua condição humilde, porque ele passará como a flor do campo. E o que quer dizer isso, gente? Aqui é como se fosse os dois. Um tem muito dinheiro, outro tem pouco dinheiro. Mas os dois devem se orgulhar por a condição humilde ali. E o que é isso? É você se orgulhar porque você sabe que o que importa para Deus é o nosso crescimento espiritual, a nossa alma, né? O que a gente está aprendendo da espiritualidade em Deus e praticando. É isso que vale para Deus. Não é o quanto de dinheiro você tem, se você é pobre, se você é rico, porque isso fica, né? E isso, vamos dizer assim, se você tá rico, você pode perder. E se você tá pobre, você pode às vezes fazer um bom investimento, criar alguma empresa e de repente você ficar rico. E isso é passageiro, sabe? Agora, a nossa alma, né? O nosso crescimento espiritual, isso não é passageiro. Então é isso que Deus valoriza, né? Então não é em relação a dinheiro, tá? É a nossa condição humilde. Esse humilde é o humilde de você reconhecer o reino dos céus. Não é humildade de pobreza. Até porque me chama a atenção nessa frase, a primeira ali, né? Ele fala, irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Ou seja, muitas vezes, como a senhora falou, não, eu quero ser humilde, ou não, eu tenho que ser humilde porque Deus foi humilde, aliás, Jesus foi humilde, né? Sempre a humildade. No entanto, ele ali adverte que você deve se orgulhar quando estiver em uma elevada posição. Ou seja, não fica, né, com aquela, vamos dizer assim, quase uma mente escassa, né? De tipo assim, não, eu não quero ter uma posição elevada, eu não quero falar no meio de todo mundo, eu não quero fazer isso não porque eu sou humilde.
né? Então ele quebra esse padrão, né, de De visão aqui, humildade, né, né? de como deve ser a humildade. Não, humildade é só eu ficar aqui acanhadinho, Ser o fazendo coitadinho, né? exatamente. Então ele falou assim: orgulhe-se, né? Quando você conquistar, né? Quando você estiver ali Posição numa elevada. posição elevada. Então isso é uma coisa. E daí ali, né? Já em contramão a isso, ele fala para o rico, né? Geralmente o rico já tem essa posição elevada. Então ele fala para o rico: orgulhe-se caso, né? Passe a viver em condição humilde. Então tipo assim, quebrando esse padrão, assim, trazendo cada um buscando a contramão ali do que o próprio desejo, né, ali daquela pessoa naturalmente acaba gerando dentro dela. Então o rico ele sempre quer ficar ali no topo e o pobre, né, o humildizão quer ficar aqui. Então ele gera, né, essa trazendo esse desejo assim, tipo, orgulhe-se de trabalhar na contramão daquilo ali, né? Exatamente. E depois, ali no versículo 13, ele já fala sobre a tentação, né? Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. E isso é bacana, né? Porque a gente muitas vezes, esse tentado é as nossas provações, as nossas dificuldades, e às vezes as pessoas costumam falar, né? Tô passando pela turbulência, tô sendo provado por Deus. E, gente, aqui Tiago adverte muito bem. Ele fala: olha, não fala que é por Deus, você não está sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então aqui eu acho muito, 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 muito sábio o jeito que ele coloca, porque quebra isso que a gente fica achando, né? Nossa, tô passando por isso para vir as bênçãos maiores. Nossa, essa aprovação aqui é porque tá chegando algo bom. Gente, para com isso, né? Ninguém que é totalmente bom consegue entregar algo ruim para que venha algo bom. Deus é pai, a gente precisa sempre colocar isso na nossa mente. Se você não teve um pai bacana ou uma mãe bacana, não sei, uma figura dessa, mas eu tenho certeza que você tem algum exemplo que você gostaria de ter na tua vida. Então pega essa pessoa como exemplo e se coloca como um bebê, você agora. Imagina se essa pessoa gostaria que você sofresse alguma coisa para você aprender a andar, que seja. Ah, porque vai vir uma coisa boa, você vai começar a andar. Mas será que ele vai começar a te cutucar, te beliscar, fazer coisa ruim para que você se levante nas duas pernas ali e comece a andar? Ele não seria capaz disso. Quem dirá Deus fazer isso com você? Então, a gente não pode colocar Deus como o motivo disso. Mas aqui Tiago coloca o que é o motivo, é o nosso desejo, é a nossa sedução, né? Seduzido por algo. E quem faz isso? Satanás. E Deus permite isso? Sim, Deus pode permitir também para que cresça você espiritualmente, né? Aumente a tua fé. Não é que ele tá falando assim, Satanás, vai lá. Mas ele permite essa lacuna já que você está ali sendo deixado, sendo levado. Agora, se você não se deixa o desejo entrar na tua vida, logo não entra a tentação, logo não entra a provação. Não é que ele deixa, vamos dizer assim. Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Então, Isso. assim, a partir do momento que você decidiu, né? Como a senhora falou assim, ah, eu estou sendo seduzido, o orgulho está, né, tomando A conta de mim. inveja, o desejo ali vai Exatamente. entrando. Então, tipo assim, esse deixar de Deus não é como a gente é um boneco numa maquete que daí ele vai lá, pega e fala, não, é aqui o caminho certo, jovem. Então, esse deixar é do tipo assim, você tem um livre-arbítrio. Se você está indo por esse caminho, não é o caminho, né, que Deus gostaria, não eram os planos que ele tem para sua vida, mas você tem um livre-arbítrio. A gente não é um bonequinho na qual assim Deus fala assim, você errou, falhou, vem para cá, agora vai aqui. Então é nesse Como sentido, né? castigo, né? Exato, não é nesse sentido que é explicando assim o que é o deixar de Deus, tá, gente? Por isso que falo entre aspas. E o que me chama muita atenção dessa parte, porque Tiago deixa muito claro que existe uma diferença entre prova e tentação. Nós somos acostumados a colocar tudo dentro da mesma caixinha, É. né? Prova e tentação misturou ali,
tudo é isso, né? É uma coisa só. E não há uma distinção, há um abismo muito grande entre o que é uma aprovação e o que é uma tentação, né? Então, como a senhora falou, às vezes você está passando por uma dificuldade, um negócio, não, isso daí é aprovação de Deus. Não, isso é uma tentação do diabo, não é uma aprovação de Deus. Então, a gente tem que ver muito assim, que provação está muito, muito, muito vinculado com o crescimento espiritual. Você tem uma dificuldade de, sei lá, de Pregar. pregar, você tem uma dificuldade de abrir uma igreja, você está tendo ali uma dificuldade, sei lá. Então, provar vem dessa coisa mais da sua fé, né? A tentação, ela é muito mais ligada com coisas carnais, com coisas da Desejos, terra. né? Exato, com, tô passando, sei lá, por uma dificuldade financeira, é provação. Não, calma lá. Pode ser muita, maioria das vezes é falta de controle financeiro seu, né? Coisas, negócios que você deixou levando ali pelo seu orgulho ou por ouvir pessoas erradas. Então não vem achando que isso é provação, né? Então é muito legal da gente saber diferenciar isso, não jogar tudo dentro da mesma caixinha ali, não. Exatamente. E depois vem a praticar a palavra, né? Essa parte, gente, tem um versículo muito bacana que fala, né? Sejam todos prontos para ouvir, esteja todo mundo à disposição para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. E o que está querendo dizer aqui também, gente, mexendo no nosso ego, porque muitas das vezes é o que, pegando esse gancho mesmo que o Jason falou sobre as finanças, às vezes você fala, tô passando por uma aprovação da finança aqui. Não é uma aprovação, é uma tentação, porque você não quis ouvir alguém. Então aqui é esse negócio de seja pronto para ouvir. Ouvir o quê? O que você pode ter feito de errado? Tardio em falar e mais tardio em irar-se, porque às vezes o teu ego, gente, te fez cair e você não consegue ouvir e isso já te leva à ira, que é onde a gente explode. Por isso que ele fala tardios em irar-se, porque às vezes a gente se ira com algo achando que é do outro, mas é pelas nossas próprias atitudes. Por isso que é preciso que a gente ouça o que o irmão tem para falar, ouça o que o teu parceiro, o seu cônjuge tem para falar para você, reflita, né? Não fale logo, porque isso é nosso carnal, por isso até fala, tem um versículo mais para frente sobre frear a nossa língua, porque a gente já quer rebater, a gente já quer se defender, porque a gente não quer estar errado. Então, esse versículo se aplica em várias áreas da nossa vida, né? Ouça primeiro, fique quieto, tarde em falar e mais tarde ainda em irar-se, porque é quando a gente explode, a gente acaba ferindo também o outro por atitude nossa mesma, né? Que a gente cometeu errado, mas não quer reconhecer isso, né? Então, praticar a palavra é isso. A gente sempre tem que lembrar também como Jesus agiria, né? A Jesus, a gente não vê em nenhum momento assim explodindo por alguma coisa, principalmente ali com os judeus e fariseus criticando ele, acusando ele. Ele respirava, ele dava palavras de sabedoria, né? Então a gente sempre, em momentos assim, de críticos, a gente tem que olhar e falar assim, o que Jesus faria no meu lugar? E agir, né? Então, praticar a palavra. E isso é até afirmado também, gente, ali no versículo 26 para frente. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Então aqui é aquela chibatada que ele dá. E lembrando, né, eles estão ali naquele momento de perseguição da igreja também, né? Eles estão implantando as igrejas. Então é mostrar também, olha, gente, refreia a sua língua, né? Não queira ficar rebatendo, porque isso já vira a religião, né? Você levantar a bandeira de alguma coisa, mas o que Deus mesmo gosta é essa submissão, né? Se você se considera religioso, é essa a maneira que você tem que agir como Deus deseja, né?
E depois nós fomos para o capítulo 2, né, que fala sobre proibida a acepção de pessoas. E até antes de explicar a primeira parte aqui, o primeiro tópico, né, como a senhora falou, isso daqui, gente, a estrutura disso daqui é uma carta. Então, o tempo inteiro o Tiago está advertindo ali os membros das igrejas primitivas como eles deveriam agir de forma correta, de forma verdadeira, né? De forma ali que condiz com as escrituras. E o livro de Tiago é, como a senhora falou, é uma chibatada, é um alerta para nós, né? O tempo inteiro, porque até hoje nós enfrentamos os mesmos erros ali que a igreja primitiva enfrentava. E esse tópico aqui, ele é muito, né, atual, mais atual do que o Jornal de Amanhã, né, que essa frase me encanta também, que ele fala sobre a acepção de pessoas, e ele está trazendo, assim, uma reflexão ali para os membros da igreja, principalmente para os presbíteros, né, que era, vamos dizer assim, os comandantes ali que ficavam nas igrejas de cada cidade por onde ia espalhando a palavra de Jesus ali, falando assim, olha, vigiem como você trata as pessoas, principalmente os novos membros, né? Porque ele falou ali, ele coloca ali, suponha, né, que numa reunião chega ali duas pessoas, um com uma roupa fina, né, mostrando ali um anel de ouro, ou seja, já mostrou que é uma pessoa de alto escalão, né? E também entra uma pessoa ali, né, que vê ali todo pobre, Sujo, né? sujo, com roupas ali Velhas. velhas, e daí você já vê, né, fala assim, ah, aquele ali é um, sei lá, talvez até um mendigo, é uma pessoa necessitada, e você trabalhar com eles de forma diferente, ou seja, Fazer acepção com fazer a eles, né? acepção, né, falar, por mais ali rico, senta aqui, por favor, né, Cuida deixa, melhor, né? Dá mais atenção. deixa eu te mostrar a nossa igreja, deixa eu te mostrar tudo que a gente está fazendo aqui, né? E pro outro ali que mais pobre, né? O mais humilde, você fala assim, ah, fica aí, senta aí no chão, não tá tendo cadeira, né? Hum. Mas se o rico entra, você tira a sua cadeira que tá lá na mesa, né? Do seu escritório para ele sentar. Então ele traz esse tipo assim, analisem como vocês estão, né, se comportando com as pessoas ali. Porque, gente, era a igreja primitiva, vinha gente, tipo, convertia ali pessoas de todos os tipos, né? E o que, assim, me chama, assim, que judia ali, que ele fala ali já no versículo 8, né? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz ame o seu próximo como a si mesmo, estão agindo corretamente? Porque está falando ame o seu próximo como a si mesmo. Não é tipo, ah, ame o rico como a si mesmo, ou ame aquele, né, a pessoa mais bem-sucedida como a si mesmo, né? Não, ame, né, a pessoa, ame ali o próximo, independente de quem é seu próximo. E daí ali vem a chibatada, né, que ele fala assim: mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, versículo 10, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então ele está falando assim, existem, né, vamos dizer, os 10 mandamentos ali, e ele até coloca ali, aquele que diz no versículo 11, não adulterarás, também disse, não matarás, que também disse, ama o teu próximo como a ti mesmo, que é ali, se não me engano, o segundo ou terceiro mandamento que está escrito, né? Esse não matarás, não adulterarás, já está até mais lá embaixo. E ele fala, a mesma pessoa que disse esses mandamentos, né, que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, diz, não adulterarás, não matarás, e ele fala, se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Então, tipo assim, você não é transgressor da lei porque eu cometi adultério. Pô, nossa, eu cometi adultério, agora você transgrediu. Ele está trazendo ali o entendimento de o fato de você não amar o teu próximo como a ti mesmo já trouxe também a transgressão da lei. Você já errou. Não existe, né? Muitas avós, né, dizem isso. Ou pessoas, enfim, dizem, não existe pecadinho, pecadão. Não existe, eu não, né, não tratei ali com parcialidade, mas é isso daí, Deus me perdoa. Deus não perdoa é quem está matando. Não, ele está falando assim, você assassinou, você cometeu adultério, você não tratou bem o teu próximo, todos eles são transgressão da lei. Tipo assim, já está ali, vamos dizer, menos um ponto para você, tipo isso. Então,
trazer esse entendimento para a gente é pesado e nos traz uma responsabilidade muito maior. Porque quando você vê uma pessoa, matou, assassinou, nossa, que horrível, meu Deus, essa pessoa. Mas quando você, né, faz acepção de pessoas, você acha que tá tudo bem. E depois ali ele vem para uma explicação também sobre fé e obras, né? Trazendo também esse entendimento, né, de ter as obras, né? Ele fala ali, alguém que diz que quem tem fé se não tem obras, acaso fé pode salvá-lo? Né? E aqui, gente, é bem profunda essa explicação, né? E eu tentar dar uma explicada assim, até mais, não tão profunda, mas é interessante da gente ver isso que Tiago nos alerta, né? Você pode falar, eu sou salvo, né? Tenho salvação, eu aceitei Cristo como Senhor da minha vida, mas e as suas obras? O que que mostra as suas obras? E aqui vem uma coisa, né, que muitas vezes a gente acha que as obras Construir algo, salvar alguém da rua. exatamente, entregar um pão, é Não é isso que só você acha que é obra, né? E quando ele traz a explicação sobre obras, aqui mesmo no texto, ele traz falando sobre Abraão, né? Falar sobre o sacrifício do filho dele. Então, aqui Abraão, ele está falando que Abraão deu comida, deu roupa, aceitou alguém na casa. Não, né? Ele está falando que a maior obra ali que Abraão fez, mostrando a fé, foi ter decidido sacrificar o seu filho como obediência do que Deus tinha falado, né? Que Deus fez essa provação, né? Falou assim, se você então me ama, sacrifique, né? E quando ele puxa ali, que daí Deus, né, fala através dos céus ali, não, Abraão, né? Você já me provou. Ali é a grande obra que Abraão mostra, né, para Deus. Então é isso que é muito interessante da gente, né, analisar. Obra, gente, é aquilo que a gente realmente faz, assim, um exemplo mostrando a nossa própria fé. E não é coisas assim mostrando, né, para os outros. Se você, né, sei lá, doa roupa, dá comida, faz um pix para uma pessoa ajudando, tá tudo certo também, não estou falando que não é isso, mas as obras também dentro da sua própria casa, você mostrando ali que ama a Deus, né? Então é uma É coisa. sua atitude também, né? Exatamente, é uma coisa muito mais complexa, tá? Não é tipo assim, não, peraí, deixa eu dar hoje, essa semana eu vou ajudar tal pessoa aqui, porque isso daqui é minhas obras. Não, é uma coisa muito mais interna, é uma coisa muito mais enraizada, que você mostra nos pequenos detalhes ali que você realmente é uma pessoa de fé, né? Então, quando você fala assim, olha, não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu creio que Deus está no controle. Isso daí já é uma. É esse seu mover, né? Acho que entra muito um exemplo como se fosse um missionário ou coisa do tipo assim. Você não sabe o que te espera lá, mas se Deus te direcionou, essa é a tua obra, né? Você vai movido pela tua fé, sem ter uma certeza de nada, né? De nada que tá te esperando ali. Essa é a maior obra também que você pode fazer, né? Quando você sentiu no teu coração, falou assim, olha, o Espírito Santo tá falando comigo, tá me levando para tal lugar. Faz, né? Não só de levando, né? Ou então falando com o irmão, né? Olha, tá te incomodando, alguém tá orando ali do teu lado e você tá sentindo um incômodo com aquela pessoa. Isso também é uma obra, tá? Pra você. É você se mover em fé, tipo, eu nem conheço, meu Deus do céu, né? O que eu vou falar pra ela? Não é você, meu querido, minha querida. É o Espírito Santo que quer só te usar. Então, esse é o seu mover também na obra também. E ele chama também a atenção, né? Uma das coisas que o versículo 18 e 19, que ele fala ali, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras, ou seja, eu não acredito em Deus, mas eu ajudo muitas pessoas, né? Tem muita gente que fala isso, eu, né, pela minha condição financeira, eu ajudo a África, eu faço isso, mas eu sou uma pessoa que não acredita em Deus, né? Então ele fala assim, você tem fé, eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras, né? Então, tipo assim, também não é só as obras que te salva, mas também não é só a fé que te salva. Tem que ter essa união, né? E no 19 que ele fala: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem
e tremem, né? Então é trazendo esse, não, eu tenho fé, o Senhor já me salvou, né? Por quê? No que você tem fé? Eu tenho fé em Jesus, ele, né, é o Cristo, é o Filho de Deus, né? E ele é uma fala ali totalmente sarcástica, né? Tirando assim, tipo assim, você crê que existe um só Deus? Muito bem, parabéns, até os demônios acreditam. Não é o que você acredita, porque os demônios, né, acreditam que, como a gente leu nos evangelhos, né, quando eles viam Jesus chegando, até eles falavam, né, afasta de mim, né, Cristo, Filho do Deus vivo, né, não chegue perto. Então, gente, você crer não significa nada. Tem que ter essa junção, né, da fé com as obras. Me chama essa atenção, né? Eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras, né? E depois, né, em Tiago 3, ele fala sobre domar a língua. E, gente, esse momento ali do versículo 1 até lá no versículo 12, ele dá vários exemplos. Eu acho isso muito válido, sabe? Porque é assim, reconfirmando, sabe? Olha, se você não entendeu por esse exemplo, eu vou te dar esse outro, mostrando o poder que a nossa língua tem, né? É um órgão, querendo ou não, pequeno em relação ao nosso corpo. Se a gente vê o tamanho dos nossos músculos, dos nossos ossos, tudo, a gente fala assim, nossa, né, a língua é isso aqui, né? Mas ela tem um poder mais tão grande de destruição. Ao mesmo tempo que tem de destruição, ela também tem de edificação. Mas quando ela é mal usada, ela destrói e às vezes não consegue consertar nada. E aqui ele deu até um exemplo, né? Para você botar fogo numa mata, você não precisa de um fogo grande, é uma faísca. E isso destrói, que você não consegue mais ter controle, né? A nossa língua também. Uma palavrinha errada, você destrói às vezes um relacionamento, você destrói uma família, você destrói às vezes, né, uma reputação de uma pessoa. E depois ele vem dando exemplo, né, um navio gigante, ele é conduzido por um leme pequeno, né? Então, mostra como a gente precisa, né, ter freio na nossa língua. Até mesmo um cavalo, ele é dominado, o corpo dele inteiro, aquele tamanho de animal, quando você coloca um freio na língua e você guia para a direita, para a esquerda, para frente, corre e tal, porque tá segurando ali, né? E assim eu acho que a gente precisa também nos segurar, sempre lembrar, como se fosse um cavalo, sabe? Opa, a minha língua tá me conduzindo para lugares errados, né? Então, eu preciso domar ela, né? E até fala, né? Se você consegue domar a tua língua, você consegue domar todo o teu corpo, como se fosse o do cavalo. E aí você consegue o quê? Ter boas amizades, né? Não ser malquisto por outras pessoas, porque imagina aquelas pessoas que é faladeira, só gosta de fazer picuinha, ela faz através do quê? Não é pela mente, não é pelo coração, é pela boca dela, pela língua dela, maledita ali, que fica fazendo as intriguinhas entre as outras pessoas. Então a gente precisa vigiar muito. Dome a tua língua, né? E isso, né, eu vejo assim que parece que é daqui que tiram aquele negócio, o poder da fala, né? Tipo assim, usam dessas coisas bíblicas, assim, né? Como a Sayuri falou, que tem uma visão muito mais espiritual do que mundana, mas tiram dessas coisas para falar, para ensinar sobre você, né? O poder da fala, gente. Mas é interessante quando a gente lê a Bíblia e vê realmente o que está falando aqui, porque muitas vezes a pessoa fala, e aí, como tá, né, as coisas? Rapaz, tá difícil demais, nossa, trabalhando, olha, tá complicado. E é isso que ele tá falando, domine a sua língua. Olha o que você tá falando, né? Por que você não pode falar, as coisas estão caminhando, as coisas estão melhorando, estão progredindo, mas muitas vezes, né, a gente tem a língua solta e parece que só quer reclamar, reclamar, e a Para sua... reclamar tem um assunto que, nossa, e um quer falar do pior do que passou na vida do que o outro. Exatamente. A pessoa, quando vive falando isso, a vida dela realmente vai meio que se concretizando dessa forma. Isso não é nosso poder da fala, o poder da boca, mas é como a Sayuri falou, é o domínio da língua. Vamos dizer que você é um cavalo, você tem uma força ali que você
nem imagina. Mas o que sai da sua boca? Como que é o domínio da sua língua, né? Quando você tem uma visão muito tipo assim, olha, não, peraí, eu não vou sair falando, reclamando da minha vida. Olha, tipo, eu já acordei, né? Deus já me deu mais um dia de vida, por que que eu tô, né, reclamando tanto? Então, entra muito, né, nisso, quando as pessoas às vezes vão dar curso sobre isso, né, o poder da fala, você fala, nossa, uau, como isso faz sentido. Mas está aqui, né, em um capítulo aqui, você pode entender também de uma forma muito mais profunda sobre a importância do domínio da sua língua. Ela tem, assim, vamos dizer, te direciona com aquilo que você, a sua língua, né, quando ele coloca aqui, ele tem domínio, você domina a língua, você domina a sua mente, você domina seu corpo. Tá escrito, então tipo, não é, nossa, nenhum coach que tirou isso, né? O próprio Tiago, há 50 anos ali depois de Cristo, vamos dizer assim, escreveu isso daqui. É por isso que fala, né? A Bíblia é o acúmulo de vários livros, gente. Se você quer aprender sobre várias coisas, leia a Bíblia, porque cada livro que você lê sobre coach, sobre desenvolvimento, sobre não sei o que, é de algum livro aqui da Bíblia que foi pego daquele trecho e estudado, aprofundado e destrinchado ali em outras coisas. Então eu falo assim, a maior sabedoria que você tem é aqui. Tipo, se for alguma instrução, né? Tire todos os outros livros da tua vida ali e debruce na Bíblia, que aqui sim tem uma sabedoria extraordinária. E até fala aqui, né, no finalzinho desse tópico de Tiago 3, no versículo 9, ele fala: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Só que da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Só que não tem como, ele até fala assim, não tem como isso acontecer. Você maldiz ou você bendiz, porque não tem como uma torneira sair água doce e água salgada. Então assim é a nossa boca. E por quê? Aí você fala assim, não, mas eu posso abençoar meu filho e maldizer meu marido, porque meu marido é assim, meu marido é assado. Só que do mesmo jeito que você fica falando, o teu filho é fruto desse casamento. Logo, o mal vai ficar ele ouvindo também e vai contaminar teu filho também. Então não tem como você ser essa pessoa. Para esses aqui eu vou ser boa, para esses aqui eu vou ser má. Não tem como. Um vai crescer, né? É a mesma coisa ali do coração, né? Não tem como você adorar a Deus e a mamão. Um tem que reinar ali no teu coração. Um vai sobressair. E assim é na tua boca. Não tem como você ser boa e má. Ou você bendiz ou você maldiz. Então por isso que vigia a tua boca, né? Porque às vezes também o que você está falando para o outro, aquilo volta muito mais para você, porque está dentro do teu coração, você está enraizando aquilo no teu coração, né? E depois vem em Tiago 3 dois tipos de sabedoria, né? Uma que vem dos céus e outras que vem da terra. E como a gente sabe isso, né? Tiago deixa muito explícito, né? A sabedoria terrena, ela tem um coração com inveja, amarga e uma ambição egoísta. Não se gloriam disso, nem neguem a verdade. Por quê? Porque quando você nega que você tem uma inveja, que você é egoísta e tudo, você não consegue reconhecer e arrumar isso. Por isso que ele fala, não neguem isso. Mas quando você tem uma sabedoria que vem dos céus, né? A sabedoria que vem do alto, ele coloca ali detalhado no versículo 17. É antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça é semeado em paz pelos pacificadores. Então, gente, quando você reconhece que a sua sabedoria está muito terrena, né? Que haja ambição e inveja ali egoísta, tem uma confusão nas espécies dos mares. E assim é com a nossa boca, né? Então por isso que está no mesmo Tiago 3. A boca maldiz, ela não consegue bem dizer. E se a sua sabedoria, você está muito na terrena, é igual o Jason falou mesmo, né? Do poder da fala, do poder que você pode criar as coisas, tudo, imaginando que é você que é o dominador de tudo,
você começa a ter muito essa sabedoria terrena e não consegue entrar essa sabedoria do alto, que ela é pacífica, misericordiosa e que tem bons frutos. Então, a partir do momento que você reconhecer que sim, seu coração está com inveja, você está egoísta, reconheça, né? Converse com seu cônjuge, tenta ver se tem uma ajuda ali, né? Mas antes mesmo, ajuda do Espírito Santo para que você possa ter essa sabedoria do alto. E depois, né, nós fomos pro tópico ali, né, a submissão a Deus, né? E que tá muito interligado com esse finalzinho que a senhora falou ali, que Tiago traz, né, mais uma reflexão ali, através de perguntas, né? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então são com duas perguntas ali, tipo assim, verdade, né? Deixa eu analisar aqui. E isso daqui, gente, pode ser de uma visão macro, né? Realmente assim, de guerra entre países, como uma guerra entre irmãos, né? Aqui ele coloca, né? Contendas, discussões, tá? Que há entre vocês. Ela não vem, né? De uma paixão que guerreia dentro de vocês. E quando a gente começa a observar e continua lendo ali, né? E analisando e olhando para o nosso interior, a gente fala assim, realmente é isso, né? Quando você vai ver uma guerra, de uma visão macro, realmente é um país disputando por causa de uma terra, porque ali ele fala, não, aquela terra é minha, e o outro fala, não, essa terra fui eu que conquistei, né? É um desejo ali que luta dentro daquela pessoa de querer conquistar ou ser dono de um território maior. Quando a gente vai ver, né, Hitler queria ser dono do mundo, ele queria, era esse o desejo, ele foi conquistando toda ali a Europa, né, com o intuito de, tipo, eu vou mandar sobre tudo isso daqui, né? E quando a gente vê numa visão mais, né, micro assim, a gente vê realmente, você luta, briga com seu irmão, querendo, né, por causa de uma guerra que há dentro de você. E aqui ele chama muita atenção, assim, principalmente para o orgulho, né? Ali até a passagem que ele usa, que é no versículo 6, ele fala: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, né? E é interessante, né, da gente observar o orgulho, ele vai tomando conta da gente e ele faz com que a gente guerreia, né, briga, discorde com os outros, porque a gente quer defender alguma coisa que a gente acredita ali ser, né, a verdade absoluta. E ele fala, seja humilde, né? Mas Deus concede graça àqueles que se humilham, àqueles que, né, abaixam assim, né? E uma coisa, né, que a gente vê muito atualmente no Brasil é a parte política, né? Um se orgulha ali e fala, não, o meu candidato é o melhor de todos, tal, você não sabe de nada. E, gente, muitas vezes isso, né, não vai quase mudar nada na sua vida, mas você se enche daquilo, né? Você em nenhum momento se faz humilde para ouvir o seu irmão, ou para entender um pouco do outro lado, ou para tipo assim, então tá bom. Quantas brigas estão acontecendo dentro da casa, né, entre, né, família, entre parentes, por causa de uma questão política, né, por defender alguma coisa ali que você está cheio de orgulho e acredita ser, né, totalmente o certo, né? Então, uma coisa, né, que o título faz é submissão a Deus. Será que a sua submissão a Deus está sendo maior do que a sua defesa, né, daquele político, daquele candidato que você se considera, né, o perfeito, que vai ser capaz de mudar a sua cidade ou o seu país, né? Como que tá ali a sua escala entre submissão a Deus ou defender, né, aquilo que eu considero ser o certo, né? Então até tem uma frase assim que me chama a atenção, uma frase cristã que fala assim: esvazie o máximo que você puder de si mesmo e enche, né, da presença de Cristo. Busque cada vez mais você se esvaziar dos seus desejos e trazer, né, quais são os desejos de Deus para minha vida. Porque no versículo 7 ele gera isso, ele fala: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. E é interessante como o Tiago coloca, porque é realmente como é a vida cristã. Nós temos que se aproximar de Deus e ele se aproximará
de nós. Não é de tipo assim, Não é o contrário, não é né? o contrário de tipo, Deus, vem aqui e fala comigo, né? Me encha aqui, né, para que eu possa, né, falar aqui, ser cheio do Senhor. Não, é uma busca nossa, tem que partir de nós. Nós buscarmos ser próximos, né? E essa também é uma palavra que eu gosto, né? Não é perto, gente, não é, eu estou indo na igreja. A Bíblia fica sempre do meu lado, sempre embaixo do meu braço. É próximo. Próximo é você abrir a Bíblia, você ler, você buscar ter intimidade. Isso é aproximação. Você pode Tá viver, perto, né, da né, com a pessoa. sua esposa, dormir na cama do lado dela, né, acordar, tomar café da manhã e nunca falar nem com ela, nem saber o que está passando na cabeça dela. Então existe uma diferença, é aquele, né, que eu falei agora há pouco, existe um abismo entre perto e próximo. Uma coisa não é, né, é bem diferente uma coisa da outra, né? Então ele fala sobre isso, você se submeter, né, realmente ali quais são, né, Os desejos de Deus, os né? desejos de Deus. E no 11 ele fala: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. E daí já no 12 ele fala: há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? E a nossa vida é assim, muitas vezes, né? Você guerreia porque você está julgando que o outro está tendo uma visão errada, que o outro, né, não sabe de tudo e você ali é o legislador, você sabe de tudo, né? Então a gente precisa ver com essa outra ótica, né? E nessa mesma pegada ele traz ali sobre as incertezas dos planos humanos, né? Ele fala, muitas pessoas dizem, né? Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. E daí ele fala ali, você nem sabe o que lhe acontecerá amanhã, né? Tipo, eu imagino um pai, um vô falando aquilo, tipo assim, fica quieto, você não sabe de nada, meu filho. Então, tipo assim, você faz planos, maravilhas, falando, isso vai acontecer, mas, queridão, você não manda nem na sua vida. Quando você dorme, gente, a gente já parou para refletir que você passa horas ali sem saber o que está acontecendo. Você adormeceu, você não sabe nem se você vai abrir os olhos no outro dia, né? Você não sabe nem se você vai abrir o olho daqui uma hora. Você realmente parece que quando você dorme, você entrega. Sua cabeça não fica mais pensando em nada. Então, tipo assim, isso traz, né, o fato de dormir, eu acho que traz uma reflexão para nós de analisar como a gente é pequeno, Pequenez, né? nossa pequenez, como a gente é pequena, a gente não sabe de nada. E é isso a reflexão ali, ele até traz ali, né, um entendimento do que a forma certa de pensarmos, né, e agirmos, que é o versículo 15. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. E esse também é um versículo ali, gente. Muitas vezes a gente acredita que pecado é só alguma coisa, né, de errado, uma coisa que você cometeu adultério, que você maltratou, que você matou. Isso é pecado. Aqui ele chama atenção para isso, né, sobre essa incerteza até dos seus planos, porque ele fala: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, já cometeu um pecado. Ou seja, aquilo, né, que você programou, seus planos que você fez. E isso, né, não tem, para mim tem uma ligação muito forte com aquela parábola do bom samaritano. Todos estavam ocupados com seus planos, mas só o bom samaritano parou e fez, né, ali de fazer o bem, né, de ajudar aquela pessoa que estava ali. Porque ele fala: todo aquele que sabe que deve fazer o bem, mas não faz porque está comprometido com seus planos humanos, também comete pecado. Não esqueça disso. Exatamente. E finalizando ali em Tiago 5, ele faz uma advertência aos ricos opressores. Aqui, gente, não é sobre a pessoa ser rica, às vezes até mesmo o pobre opressor ali que abusa do serviço de uma outra pessoa. Então, esse tópico aqui é sobre isso, né? Sobre você explorar a outra pessoa e não reconhecer direito ali, né? Vamos dizer assim, nossa, essa pessoa trabalha ali às 8 horas e você só chibata nela, tira muitos ganhos dela, né? E você tá se enriquecendo e você não consegue
reconhecer que aquela pessoa está fazendo na tua vida e pagar ela de forma justa, né? Então aqui é esse o cenário que Tiago está colocando. Olha, seja justo no seu pagamento com o outro, né? Não fique se vangloriando que conseguiu alguém para trabalhar barato para você e você ficar ali vivendo luxuosamente, né? Ele até fala assim: vocês têm vivido luxuosamente na terra, têm se entregado aos prazeres e se fartado de comida em dia de abate, no versículo 5. Só que essas pessoas, esses ceifeiros, eles estão clamando ao Senhor pelo que vocês estão fazendo. E isso vai ser cobrado para vocês, né? Então não queira viver luxuosamente e tudo mais à custa de alguém sofrendo, né? Seja justo. Então aqui é essa advertência para as pessoas, né? Seria assim, a advertência aos que contratam o serviço de outra pessoa. Não oprima o outro para você ganhar mais. Seja justo no seu pagamento, que daí aquela outra pessoa vai orar agradecendo pela tua vida e não orar a Deus maldizendo a sua vida porque já está sofrendo muito, que não está recebendo bem. Então queira isso no seu dia a dia, né? E depois ele vem falando também sobre a paciência nos sofrimentos. Esse é o momento onde a gente vê que um caminhar com Deus não quer dizer um caminhar de mar de rosa, gente. Que também é um chacoalhão para nós, mas também um chacoalhão ali para eles que estavam plantando as igrejas e sendo perseguidos. Do mesmo jeito, né, que um plantador vai, planta e às vezes não vem a chuva, né, e você tem que ficar lá aguando, ali é um sofrimento, porque você achava que ia ser mais fácil o seu serviço, e agora você tem que pegar ali a sua garrafinha, sei lá, o seu negócio para aguar cada semente que você plantou para você não perder. E aqui ele está advertindo sobre isso, né? Tenha paciência no sofrimento, porque isso vai gerar frutos para você, né? E ele dá até o exemplo ali de Jó, né? No versículo 11, saibam que consideramos felizes aqueles que perseveram. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou, pois o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por coisa alguma, que o sim de vocês seja um sim realmente. E aqui ele exemplifica, né, com Jó, mas aqui também é preciso que a gente tenha um cuidado também nessa análise. Por quê? Às vezes a gente está ali paciente, aguardando no sofrimento, mas o negócio não está vindo e você fala, olha, mas Deus prometeu, eu estou aqui sendo paciente, só que não está vindo tão rápido quanto você esperava. E ali você começa a condenar a Deus. Então é preciso que você tenha essa sensibilidade, que não é no seu tempo, mas sim no tempo de Deus. E que também não quer dizer que quando acontecer você vai receber bênçãos muito gigantes como Jó recebeu, tá? Para você também não se frustrar. Aqui ele só está dando um exemplo como foi com Jó, mas não quer dizer que isso é uma lei. Deus não prometeu nada que você ficaria rico, milionário, depois de você levar a Bíblia lá para aqueles países que não aceitam a Bíblia. Não quer dizer isso, tá? As bênçãos dos céus são diferentes do que as bênçãos que nós esperamos receber. É isso que você precisa também estar muito afinco dentro da tua cabeça. E lembrando do que o Geiso acabou de explicar, né? Esteja submisso ali ao que Deus tem para você na tua vida, porque senão você deixa que Satanás entre, né? Te conquistando, te seduzindo com desejos e seduções mundanos, tá? Então aqui é bacana o jeito que ele colocou ali o exemplo sobre essa paciência no sofrimento e depois ele até finaliza esse tópico falando sobre juramentos, né? Nós não precisamos jurar nada em nome de céu, em nome de Deus. Ah, te juro por Deus que eu vou fazer isso. Você não precisa, você precisa ter a tua palavra como algo muito certo. Se você disse que sim, que isso vai acontecer, que isso aconteça. Que se você disse que não, que eu não vou falar isso, que não vale, sabe? Você não precisa jurar. Então, quando alguém falar assim pra você, então me jura que você não vai fazer isso. Fala, olha,
eu conheço a Bíblia e eu não preciso te jurar nada, mas eu estou te falando e estou te dando a minha palavra que não vou fazer isso. Tudo bem? Tudo bem. Você precisa também moldar as pessoas, porque isso ficou muito mudando, né? Ai, te juro, o amor eterno. Você não precisa disso. Você precisa só ter muita convicção na sua fala, né? E depois, por último, ele fala sobre a oração da fé. E essa oração da fé mostra sobre como nós devemos nos posicionar em momentos de aflição, em momentos de angústia, que nós precisamos orar em fé. Se você pedir em fé, né? Volta lá para o capítulo 1 que Tiago colocou. Se você pedir, orar a Deus sem duvidar, aquilo vai acontecer, né? Agora, se você duvida de algo, você fica igual uma onda. Só que a gente também precisa colocar no nosso coração que nós precisamos orar sim a Deus e esperar sem duvidar que aquilo vai acontecer, mas entender que os planos de Deus são maiores do que o nosso, porque aqui ele até cita, né, sobre orar para curar um doente, e às vezes você fala assim, mas eu já orei para que meu pai melhorasse e ele faleceu, e ali você se estremece no seu relacionamento com Deus. A gente precisa ter isso entendido na nossa mente de que sim, nós precisamos orar com fé, sem duvidar, mas também falando, Deus, que seja feita a tua vontade, né? Que não seja a minha, mas sim a tua, para que isso te desarme de esperar que, nossa, eu tô orando em fé, então, tá feito, isso aqui vai acontecer. E ali não acontece daquele jeito, e você corta seu relacionamento com Deus porque você esperava algo, como um filho esperava algo do pai e o pai não tinha condições financeiras para dar e ali já quebrou o relacionamento. Então, não seja essa criança mimada, mas saiba que você está debaixo da submissão do desejo de Deus, tá? E depois ele finaliza ali, né, falando: se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disto. Quem traz de volta um pecador do seu caminho errado, salvará da morte a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. E aqui entra também, nesse momento, né? Às vezes você se desviou, porque você esperava algo de Deus e Deus não te trouxe o que você desejava, né? Mas alguém veio te trazendo de volta e mostrando o caminho da verdade, né? E essa pessoa salvou a tua vida. Então ali não é assim, nossa, agora você vai adorar aquela pessoa, não, mas reconhecer como ela agiu para que você também seja reflexo disso na vida de outra pessoa, porque o que você passou, as turbulências que você estava passando lá no mundo afora, sem conhecer a verdade, você vai conseguir tocar a vida de um outro. Então é assim, olhe a outra pessoa que se desviou da verdade. E esse se desviar da verdade, gente, é bacana porque tá falando muito com os cristãos. Quem já foi da igreja e um dia saiu, sabe? Não é aquele que nunca conheceu da palavra. E isso nos traz esse chacoalhão para nós que estamos lendo a Bíblia, que estamos nesse caminhar aí de crescimento espiritual. Você precisa também ter essa compaixão, essa empatia pelo teu irmão da igreja, que um dia já foi da igreja e que você pode sim trazer essa pessoa de volta. É você trazer essa pessoa da morte. Então é aquele negócio, né? Quando você sabe do bem que você tem que fazer e você não faz por acepção, né, de pessoas, por julgamento ali, se acho que eu não vou saber falar, você já está pecando. Então não peque, né? Fale do evangelho, tente trazer essa pessoa para Deus, né? E sempre lembrando que não é você que vai fazer isso, é o Espírito Santo. E quem convence não é você também, para só dar aquela cheiradinha no seu orgulho ali, no seu ego de salvei uma vida. Não foi você, foi o Espírito Santo. Porque para convencer uma pessoa para o caminho é só o Espírito Santo. Não tem como, tá, gente? E acho que é isso que temos para compartilhar com vocês. Esse livro, ele é ao mesmo tempo pequeno, mas muito grande. É um livro que nós gostamos muito porque traz esses ensinamentos de conduta, tá? E que nós possamos aplicar isso também nas nossas vidas. Qualquer coisa, nós estamos à sua disposição. Fiquem com Deus e já te peço também, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative seu sininho para estar conosco nos próximos episódios. Beijo!
Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!